Atlético de Madrid suspeita que Julián Álvares quer sair para se juntar ao Barcelona. Atlético de Madrid sabe que o futuro de Julián Álvares no clube pode ser afetado pelo Barcelona e tem uma estratégia para se defender. O Barcelona continua sonhando com a contratação de Julián Álvares e o jogador pode estar mais perto da Catalunha. Segundo o jornalista Pedro Fulana, a diretoria do Atlético de Madrid desconfia que o argentino quer deixar o clube colchonero. No programa Carrossel Deportivo, da Rádio Cadena Ser, Fulana disse que a alta cúpula do time madrilenho acredita que os representantes do jogador estão tentando encontrar uma equipe para o atleta, sendo os culés uma das prioridades. Os executivos do Atleti estão na defensiva. Eles não querem perder a Álvares, especialmente para um rival direto, e já tem uma estratégia definida caso as suspeitas sobre o centroavante se confirmem na próxima janela. Atlético de Madrid se arma contra o Barcelona. Durante o programa, Pedro Fulana foi direto. Se Julián vier e disser à diretoria que quer sair do Atlético de Madrid, ou aparecer uma oferta, eles não vão facilitar para ele. Eles querem muito dinheiro, relatou o jornalista. A princípio, os colchoneros querem 120 milhões de euros, cerca de R$ 692 milhões na cotação atual, por Álvares. Embora ele seja o jogador dos sonhos de Hansi Flick, o valor é considerado fora dos padrões financeiros do Barcelona. Para a diretoria do Atleti, a única equipe capaz de pagar o montante é o PSG. Negociar o atacante com os franceses é visto como uma saída por dois motivos: conseguir o montante desejado e não reforçar o rival catalão. Números de Julián Álvares. Julián Álvares defendeu a camisa do Atlético de Madrid em 49 jogos nesta temporada. Foram 20 gols marcados até o momento e mais 9 assistências computadas em um total de 3.547 minutos jogados. Um jogador muito completo, Julián Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Gol com ao vivo, ingressos, ao vivo, últimas, campeonatos, cultura, apostas, programação TV/streaming, igual estúdio mais 18 conteúdo comercial. Aplicam-se termos e condições. Jogue com responsabilidade. Divulgação de publicidade. Princípios editoriais. Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão. Explore a GoBetting com Esporte da Sorte. Julián Álvares, CGT Imagens Ad Macaiasa, 08 de maio de 2026, 04, 26, 03, 00. Traduzido por: um jogador muito completo, Julián Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Mercado da bola. J. Álvares, Barcelona. La Liga, Atlético de Madrid. Arsenal. Premier League. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julián Álvares vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão. O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski. Igual estúdio mais 18 conteúdo comercial. Aplicam-se termos e condições. Jogue com responsabilidade. Divulgação de publicidade. Princípios editoriais. Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão. Explore a GoBetting com Esporte da Sorte. Julián Álvares, CGT Imagens Ad Macaiasa, 08 de maio de 2026, 04, 26, 03, 00. Traduzido por: um jogador muito completo, Julián Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Mercado da bola. J. Álvares, Barcelona. La Liga, Atlético de Madrid. Arsenal. Premier League. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julián Álvares vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão. O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski.
Advertisement jogos da O Premier League 15 de maio de 202.616.00 TV Channel logo componente Match Schedule Livion Aston Villa X Liverpool. O Barça de olho em Álvares como substituto de Lewandowski. Álvares tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, e o Arsenal estaria entre os que avaliam a possibilidade de contratar o campeão da Copa do Mundo. A interesse dos Gunners é notavelmente influenciado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que esteve diretamente envolvido na negociação que levou o atacante do Manchester City para o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona também o vê como o substituto ideal para Lewandowski, cujo contrato expira neste verão sem perspectivas de renovação, o que levou a uma busca urgente por um novo craque no Camp Nou. Igual Estúdio mais 18 conteúdo comercial. Aplicam-se termos e condições. Jogue com responsabilidade. Divulgação de publicidade. Princípios editoriais. Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão. Explore a GoBetting com Esporte da Sorte. Julian Álvares, CGT Imagens Ad Macaiasa. 08 de maio de 2026, 04, 26, 03, 00, traduzido por um jogador muito completo. Julian Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Mercado da bola. J. Álvares. Barcelona. La Liga. Atlético de Madrid. Arsenal. Premier League. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julian Álvares vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão. O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski. Advertisement jogos da O Premier League 15 de maio de 202.616.00 TV Channel logo componente Match Schedule Livion Aston Villa X Liverpool. O Barça de olho em Álvares como substituto de Lewandowski. Álvares tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, e o Arsenal estaria entre os que avaliam a possibilidade de contratar o campeão da Copa do Mundo. A interesse dos Gunners é notavelmente influenciado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que esteve diretamente envolvido na negociação que levou o atacante do Manchester City para o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona também o vê como o substituto ideal para Lewandowski, cujo contrato expira neste verão sem perspectivas de renovação, o que levou a uma busca urgente por um novo craque no Camp Nou. Publicidade. Julian Álvares. GT Imagens. Agüero considera o argentino a escolha perfeita. Agüero, que ficou famoso por ter jogado pelo City, pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, insiste que Álvares tem o perfil específico necessário para se destacar no exigente ambiente da capital catalã. Em entrevista à Stack, Agüero elogiou a versatilidade e a abnegação única do atacante. Ele afirmou: Julian seria uma boa contratação para qualquer time hoje em dia. Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir à vontade ao lado do jogador e ao lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia ao vivo. Ingressos ao vivo, últimas, campeonatos, cultura, apostas, programação TV/streaming. Igual Estúdio mais 18 conteúdo comercial. Aplicam-se termos e condições. Jogue com responsabilidade. Divulgação de publicidade. Princípios editoriais. Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão. Explore a GoBetting com Esporte da Sorte. Julian Álvares, CGT Imagens Ad Macaiasa. 08 de maio de 2026, 04, 26, 03, 00, traduzido por um jogador muito completo. Julian Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Mercado da bola. J. Álvares. Barcelona. La Liga. Atlético de Madrid. Arsenal. Premier League. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julian Álvares vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão.
O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski. Advertisement jogos da Premier League 15 de maio de 202.616.00 TV Channel logo componente Match Schedule Lyon Aston Villa X Liverpool. O Barça de olho em Álvares como substituto de Lewandowski. Álvares tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, e o Arsenal estaria entre os que avaliam a possibilidade de contratar o campeão da Copa do Mundo. A interesse dos Gunners é notavelmente influenciado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que esteve diretamente envolvido na negociação que levou o atacante do Manchester City para o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona também o vê como o substituto ideal para Lewandowski, cujo contrato expira neste verão sem perspectivas de renovação, o que levou a uma busca urgente por um novo craque no Camp Nou. Publicidade. Julián Álvares. Getty Imagens. Agüero considera o argentino a escolha perfeita. Agüero, que ficou famoso por ter jogado pelo City, pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, insiste que Álvares tem o perfil específico necessário para se destacar no exigente ambiente da capital catalã. Em entrevista à Stack, Agüero elogiou a versatilidade e a abnegação única do atacante. Ele afirmou: Julián seria uma boa contratação para qualquer time hoje em dia. Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir à vontade ao lado do jogador e ao lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia. Álvares é uma raridade entre os atacantes modernos, afirma Agüero. Agüero destacou que Álvares oferece muito mais do que apenas gols, observando que suas contribuições defensivas o diferenciam de outros atacantes modernos. Ao comentar sobre a possível transferência, o ex-jogador do City acrescentou: é muito difícil para o jogador lá, muito complicado. Mas se o Barça está de olho nele e ele está jogando bem, ele se encaixa perfeitamente. Ele ama o futebol e tem algo que poucos atacantes têm: um lado defensivo muito dedicado. Julián é um jogador muito completo. Gol com ao vivo, ingressos, ao vivo, últimas, campeonatos, cultura, apostas, programação TV/streaming. Igual Studio mais 18. Conteúdo comercial. Aplicam-se termos e condições. Jogue com responsabilidade. Divulgação de publicidade. Princípios editoriais. Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão. Explore a GoBetting com Esporte da Sorte. Julián Álvares, Getty Imagens. Ad Macaiasa, 08 de maio de 2026. 04, 26, 03, 00. Traduzido por: um jogador muito completo. Julián Álvares se encaixaria perfeitamente no Barcelona, afirma Sérgio Agüero. Mercado da bola. J. Álvares, Barcelona. La Liga, Atlético de Madrid. Arsenal. Premier League. Sérgio Agüero, lenda do Manchester City, apostou que seu compatriota Julián Álvares vai concretizar uma transferência de grande repercussão para o Barcelona neste verão. O ex-atacante acredita que a estrela do Atlético de Madrid possui a dedicação defensiva e a inteligência tática necessárias para ter sucesso no Camp Nou, enquanto o gigante catalão busca um sucessor para Robert Lewandowski. Advertisement jogos da Premier League 15 de maio de 202.616.00 TV Channel logo componente Match Schedule Lyon Aston Villa X Liverpool. O Barça de olho em Álvares como substituto de Lewandowski. Álvares tornou-se um dos principais alvos dos grandes clubes europeus, e o Arsenal estaria entre os que avaliam a possibilidade de contratar o campeão da Copa do Mundo. A interesse dos Gunners é notavelmente influenciado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que esteve diretamente envolvido na negociação que levou o atacante do Manchester City para o Atlético de Madrid. No entanto, o Barcelona também o vê como o substituto ideal para Lewandowski, cujo contrato expira neste verão sem perspectivas de renovação, o que levou a uma busca urgente por um novo craque no Camp Nou.
Publicidade. Julián Álvares. Getty Imagens. Agüero considera o argentino a escolha perfeita. Agüero, que ficou famoso por ter jogado pelo City, pelo Atlético de Madrid e pelo Barcelona, insiste que Álvares tem o perfil específico necessário para se destacar no exigente ambiente da capital catalã. Em entrevista à Stack, Agüero elogiou a versatilidade e a abnegação única do atacante. Ele afirmou: Julián seria uma boa contratação para qualquer time hoje em dia. Para o Barça, obviamente, tudo depende de ele se sentir à vontade ao lado do jogador e ao lado do clube. Se tudo correr bem, ele será campeão da Liga dos Campeões um dia. Álvares é uma raridade entre os atacantes modernos, afirma Agüero. Agüero destacou que Álvares oferece muito mais do que apenas gols, observando que suas contribuições defensivas o diferenciam de outros atacantes modernos. Ao comentar sobre a possível transferência, o ex-jogador do City acrescentou: é muito difícil para o jogador lá, muito complicado. Mas se o Barça está de olho nele e ele está jogando bem, ele se encaixa perfeitamente. Ele ama o futebol e tem algo que poucos atacantes têm: um lado defensivo muito dedicado. Julián é um jogador muito completo. Mais lidos 1. Futebol na TV. A programação dos jogos de hoje. 2. Arteta não leva a sério as críticas de Rooney e as comemorações do Arsenal. 3. Rapinha é totalmente sincero sobre a situação de Lamine Yamal no FC Barcelona. 4. Os melhores jovens jogadores para comprar no EA Sports FC 26. 5. Pedro, do Chelsea, escolhe o jogador inspirado do Arsenal como seu adversário mais difícil. 6. Mbappé publica repentinamente uma declaração no Instagram quando o Real Madrid perdia por 2-0 para o Barcelona. 7. Henry explica por que Hazard e De Bruyne foram melhores do que os demais. 8. Sander van der Eyck abandona definitivamente o jogo da Eredivisie após sabotagem deliberada por parte dos torcedores vermelhos. Julián Álvares. Atlético Madrid 2025-26. Getty Imagens. Uma decisão se aproxima. Álvares ostenta atualmente um impressionante histórico de 49 gols e 17 assistências em 106 partidas pelo Atlético, mas a transferência continua dependendo da complexa situação financeira do Barcelona. Com contrato válido até 2030, qualquer possível acordo exigiria uma oferta superior a 100 milhões para convencer Diego Simeone a vender seu craque. À medida que a janela de transferência se aproxima, o atacante deve decidir entre continuar seu projeto em Madrid ou considerar uma transferência para a Premier League com o Arsenal. PSG prepara a oferta por Julián Álvares e atrapalha os planos do Barcelona. O atual campeão europeu sempre quis Julián Álvares. Assim como o Barcelona, o argentino é a prioridade do PSG para a próxima temporada. A novela Julián Álvares segue. Há muitos clubes interessados no argentino. O PSG é um deles e, segundo Gaston Edu, uma proposta está sendo preparada para o Atlético Madrid. O argentino é prioridade em Paris. Julián Álvares também é prioridade no Barcelona. As características do atacante preenchem todos os requisitos que o clube busca no mercado. No entanto, em Paris, há mais dinheiro, e também não há tem com o Atlético de Madrid. O valor inicial de Álvares está atrelado ao seu desempenho na temporada. De acordo com o Transfermarkt, o argentino é avaliado em algo próximo a 90 milhões de euros, cerca de R$ 521 milhões. Julián Álvares, Dembélé e Kvaratskhelia. O ataque dos sonhos. Dembélé, Kvaratskhelia e Álvares formariam o ataque perfeito e dos sonhos para Luís Henrique. O trio poderia reunir intensidade sem a bola, troca de movimentos e, acima de tudo, poder de decisão. São três goleadores que priorizam o coletivo. Como falso 9, Julián não ficaria preso entre os zagueiros, abrindo espaço para as infiltrações de Dembélé e Kvaratskhelia. É semelhante com o que fazia em tempos de Manchester City, com a Alange, e na Argentina, com esse. A mobilidade do argentino lhe permite trocar de posição com frequência. Dembélé é especialista em atacar os espaços. Kvaratskhelia prefere receber pelo lado esquerdo e cortar para dentro. Inteligente sem a bola, Álvares poderia recompensá-los taticamente. Atlético de Madrid pode vir ao Brasil por substituto. Flaco Lopes pode ser o substituto de Álvares.
O Atlético de Madrid mantém negociações com o Palmeiras e pretende realizar a contratação do argentino após a Copa do Mundo, segundo o setorista Diego Firmino. Veja a matéria no Somos Fanáticos.